Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Discurso Direto. É terça-feira, 20 de maio, e hoje são nossos convidados para variar o Fernando Correia. Olá. Fernando, bem-vindo, mas é com muito prazer que o tenho cá. E também Francisco Madelina, ele é professor de Economia do ISCTE. Bom dia, Sr. Professor. Antes de iniciarmos a conversa em estúdio e a sua participação, através de 21 044 11 45, vamos então fazer a habitual revista pela imprensa desta manhã. Começo pelo Jornal Público. Jornal Público que diz que o Governo junta centros de emprego e serviços de segurança social. Numa primeira fase, a junção dos pontos de atendimento vai abranger 15 localidades. No futuro, o objetivo é levar este projeto a outras cidades e avançar para a integração total dos dois serviços. Mau tempo nos Balcãs, governo da Bósnia compara efeitos das cheias à guerra de 92-95. Plantas no exame do quarto ano, animais e pouca gramática no sexto. Foram os cerca de 110 mil alunos que fizeram o exame com menos surpresas e algum alívio. Saiba dos que trabalham por conta própria, 70% só têm o ensino básico. VIH, médicos devem avisar parceiros de risco de contágio. Diário de Notícias. Polícias investigam 27 casos de tráfico de menores. Exploração sexual, mendicidade e adoção ilegal ou venda são os destinos mais frequentes das crianças traficadas. Aqui estão os 23 magníficos, os selecionados, os eleitos, foram muitos eleitos, os 23 escolhidos por Paulo Bento. Rafa e Vieirinha são as surpresas do selecionador nacional. Alunos portugueses recrutados para universidades inglesas. Famílias perdem 753 milhões em saúde e educação e 210 mil crianças fizeram exame fácil de português. Jornal I, mais Estado, maioria vai criar observatório para controlar as PPPs. Novos contratos acima dos 100 milhões de euros terão de passar pela Assembleia, mas o veto não impede contratos de avançar. Depois também parceria e Fundação Francisco Manuel dos Santos, União Europeia, afinal o dinheiro dá felicidade. Portugal é um dos 3 países que mais empregos perderam e continua nesta situação. Manuel Ferreira Leite não vai à campanha apoiar Rangel. Jornal de Notícias. Conselho Regional contra o que considera ser a lei da rolha. Médicos do Norte rompem com o Ministério. O Conselho Nacional da Ordem, chamado a votar corte de relações, contestação é total ao projeto do Código da Ética, nomeadamente a entrega de presentes dados aos médicos ou dizer que os receberam. Encantado com Rio, Caves e gastronomia do Porto e Norte de Portugal, gastos dos turistas a Norte quase duplicam e há menos 125 mil portugueses ganhar mais de 19 mil euros ano. Também o Fundo de Apoio prevê perdão de 10% das dívidas das câmaras pelos fornecedores. Correio da Manhã, o campeão voltou. Adeptos eufóricos saúdam a equipa do Benfica na Praça do Município em Lisboa. Milã e Valência disputam Jesus. Função Pública perde férias e salários. Novo diploma tira 3 dias de descanso. Lei que aumenta descontos para a DSE começa a vigorar em junho. Vamos aos económicos, negócios. O Governo força registro de casas para turistas. Casas arrendadas a turistas terão de constar de um registro nacional. Crédito Agrícola quer balcões também do BBVA. Isto depois do BEJA é o Crédito Agrícola que também quer. Lei Laboral, cortes informais de salários marcaram a era da Troika. As alterações ao Código Laboral que as empresas mais valorizam. Diário Económico. Banco Santander ganha processo de swaps em tribunal. Depois, em entrevista a Manuel Caldeira Cabral, o coordenador das propostas do Partido Socialista, diz: medidas do contrato de confiança do PS custam 0,5% do produto interno bruto. Conheça as contas socialistas que servem de base ao documento e também a resposta do governo. Faturas para sorteios do fisco aumentaram 45% em 3 meses. Finalmente, os desportivos e este nome bem simpático que tenho que começar a decorar: Slavetes. Sporting assegura 2 reforços para 2014-2015. É o Slavetes e Paulo Oliveira.
médio goleador búlgaro, tem 20 anos. O defesa central, ex-Guimarães, 22. Cristiano na final sem correr riscos. A última festa foi na Câmara Municipal, muito obrigada. E Quaresma está de fora nos 23 eleitos por Paulo Bento. Finalmente, a bola, Santos Populares, vem de multidão, honrou os heróis do Benfica. A Câmara de Lisboa ofereceu um Santo António encarnado a cada jogador e festejamos o nosso sucesso. Quem festeja o insucesso dos outros revela pequenez, criticou Luís Filipe Vieira. Quaresma não, Rafa sim, na seleção. No Sporting, Paulo Oliveira e Slavetes por 5 anos. O Dragão está atento a Carbonero. Finalmente, o jogo, os 23 de corpo e alma. Bento explicou a ausência de Dani com a preferência por quem assume um compromisso com a equipa. Rafa é surpresa, Quaresma preterido. Vieira dá aumento ao Black, o guarda-redes premiado pelo bom desempenho, e também o Paulo Oliveira e o Slavetes, a dupla de reforços, pôs 2,2 milhões de euros no Sporting. Compras passaram também já por Marco Silva. Marco Silva. Está feito assim. A revista de imprensa. – 21-044-1145, já sabe que é o número que pode e deve ligar por ser parte deste programa. Bem-vindo, professor Francisco Madelino, a este discurso direto da manhã, não é? Nunca me tinha ouvido ler tantos jornais na vida, não é? E tu também, Fernando. E dizer tantos nomes engraçados. Olha, pior foi ontem. Muito pior. Estes clubes todos, a lista dos convocados. Mas esse é em português. Não, mas e o Fenerbahçe, onde jogam? Os clubes. Os pois clubes é, Fenerbahçe, Lazio, Besiktas, o Wolfsburgo. É difícil. 21-044-1145, já sabe que é o número que pode e deve ligar para ser parte deste programa. Vamos começar, meus senhores, notícias. Já vamos para as escolhas do Paulo Bento daqui a bocadinho. Vamos primeiro falar de economia, não é? Sim, podemos conversar. Eu acho que relativamente às notícias que saem de hoje, eu realçava a fusão dos centros de emprego com os serviços da Segurança Social. Porque isto, de alguma forma, revela, digamos, a visão que quem nos governa tem, digamos, da prestação que devem ter os serviços públicos de emprego. É só para dar uma informação, mas a Mas é importante, Una, considera importante esta fusão? Não, eu considero que é inoportuna, porque, para se ter uma ideia, a taxa social única chama-se precisamente taxa social única, porque ainda vem do tempo do Estado Novo, e quando foi criado, resulta de uma taxa que tinha um conjunto de subtaxas, nomeadamente do Fundo de Desenvolvimento da Mão de Obra e outras, em que a taxa, quando é criada única, tem uma legislação que diz especificamente que uma parte dessa taxa tem a ver com a formação e o apoio que deve ser dado aos trabalhadores quando estão desempregados ou quando estão empregados. Essa taxa social única foi criada, creio que durante os anos 90, isto é, reunindo essas taxas todas, e isso tem por base uma ideia, a ideia de que o emprego e o desemprego é uma variável fundamental que deve ter serviços próprios, que aliás corresponde a uma orientação da OIT, serviços dedicados expressamente ao apoio aos desempregados e à qualificação dos desempregados. Para além, digamos, pelo menos na minha opinião, ilegalidade, digamos, deste processo global em que as finanças tomam conta de tudo o que são verbas da Segurança Social, que elas próprias têm uma lógica própria, tem a ver com uma abordagem, no fundo, liberal, em que diz que deve ser apenas o mercado a regular a questão de emprego, desemprego, e, portanto, isto é um mero serviço burocrático que se põe tudo dentro da Segurança Social. Portanto, eu considero, digamos, esta uma notícia não positiva. Uma outra notícia que eu realçava, vem ainda no público, é o facto de 70% dos trabalhadores terem apenas o básico. Isto não tem qualquer comparação com nenhum país da OCDE. Dos que trabalham por conta própria, que é algo impressionante também, não é? Sim, porque é impressionante, mas é mais ou menos o mesmo valor, embora aqui mais grave ainda, porque tem muito a ver com pessoas que trabalham na agricultura ou que têm lojas e, portanto, têm um nível de qualificações muito mais baixo. Mas Portugal tem cerca de 70% das pessoas com menos do 12º ano. A Europa tem apenas 30%. Portanto, é um valor que não tem qualquer comparação, nem com a Irlanda, nem com a Espanha. Estamos mais próximo da Grécia
ou estamos mais próximos, desculpem, do México e da Turquia, do que qualquer um dos países da União Europeia. E este é o principal problema do país. Isto é, o país, para passar a um outro estádio produtivo, tem que fazer aqui uma maratona, porque isto muda sem gerações, não se muda em 5 ou em 10 anos. E eu pensava muito honestamente que já tínhamos evoluído muito mais, o que é verdade, e eu gostava, e já foi diretor do Instituto de Emprego e Formação Profissional, quando se diz trabalhamos muito mais horas, porém estamos em 21º lugar em termos de produtividade, isso deve-se às baixas qualificações dos portugueses, diz este artigo. É verdade, ou seja, as pessoas, como têm qualificações escolares mais baixas, têm competências, digamos, na capacidade de não apenas de trabalho, mas também de organização, e sobretudo estas notícias dizem daqueles próprios que gerem empresas ou que gerem pequenos negócios. Portanto, pessoas que precisariam de formação, apesar de terem trabalho? Ou seja, eu acho que o país precisa de duas coisas. O país injeta um número próximo das 100 mil pessoas, de 100 mil jovens por ano na economia. Tem uma população ativa de cerca de 5 milhões e meio. O que significa que demora, para dar assim um número, mas não para assustar, demora 40 anos a que a variável, como diz um economista, fluxo renove completamente a variável stock. Portanto, o país tem que ter também medidas destinadas a este tipo de pessoas que estão a trabalhar. E foi dramática, na minha opinião, uma coisa que também é muito, digamos, esquecida por visões extremamente liberais, que é uma política de qualificação e de formação de adultos para aqueles que já estão a trabalhar. Isto é, não concentrar apenas nos jovens. E a batalha do país, eu acho que a Europa também tem de perceber isso, é uma batalha, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, não é por 6 meses de formação profissional que isto se resolve. Isto tem a ver com escolhas feitas há muito tempo atrás. Hoje, quando nasce uma criança, nós estamos a pensar ao fim de 20 anos, quando ele entra no pré-escolar, para que ensino superior é que queremos. Professor, mas o que me impressiona é que o 25 de Abril foi há 40 anos. Mas o 25 de Abril fez um esforço enorme, nós partimos de uma base muito baixa e nós continuamos ainda hoje a ter uma taxa de abandono escolar precoce, que está muito acima dos valores... Tem a ver, professor, vamos já ouvir os nossos telespectadores e o Fernando também, tem a ver muitas vezes também com o se ter acabado, e agora recomeçou-se há uns anos atrás, com os ensinos técnicos, com as escolas técnicas e profissionais. Não, quer dizer, as escolas foram recuperadas, acho que foi um erro. Foram recuperadas em 86, mas é preciso ter a noção de que isto tem a ver com o seguinte, isto é, tem a ver com a pobreza, isto é, quem é pobre tem tendência a não pôr os filhos, ou os filhos a abandonarem a escola muito mais cedo. Todos os dados estatísticos apontam para isto. Sim, mas haver 40% da população que apenas completou o secundário, 40%. Sim, mas o que eu estou a dizer é, se a base de partida é pior que os outros países europeus, claro, isso leva a isso. Depois houve toda uma ação até ao 25 de Abril, em que se não dedicou a ênfase a que houvesse uma escolaridade forte, isto é, as pessoas abandonavam a escola sem uma grande pressão para que isso acontecesse o contrário, para além da escola ser extremamente elitista. Eu próprio passei por escolas industriais, depois fiz a recuperação para o ensino unificado, mas basicamente não havia uma grande preocupação com o abandono escolar. E nós partimos, quando foi a Revolução, para taxas de abandono escolar precoce de 60% dos jovens que abandonavam antes de concluir o 12º ano, relativamente a valores europeus que eram muito diferentes. Nós mesmo agora ainda estamos para valores próximos dos 30% e a Europa para 15%, ou seja, a variável continua. Eu estou a falar, a taxa de abandono escolar precoce define-se como os jovens que abandonam a escola sem fazer o 12º ano. E, portanto, esta é uma variável importante porque não há engenharia social em que se põem pessoas com 4ª classe que estão a produzir textos e passam, digamos, por ato de mágica a produzir biotecnologias como os alemães, não é? E, portanto, isso implica algum tempo e eu acho que é aqui a variável estrutural. Não é reduzir salários, a variável estrutural é intervir persistentemente e permanentemente nesta matéria. Sim. Vamos já. Nós temos que digerir as notícias logo de manhã. Carlos Sousa, bom dia, está ligado de Setúbal. Bom dia, Ana Paula. Olá, bom dia aos seus convidados. Olha, Paula, eu só queria falar sobre as eleições, que aí o seu convidado está a falar e estou a gostar de ouvi-lo, que das eleições para as europeias, ninguém diz nada, ninguém para as europeias, esta campanha tem sido uma campanha de uma vergonha. Está a falar das eleições europeias, da campanha das eleições, sim senhor, sim. Exatamente. Principalmente do PSD. Pronto, lá está o Carlos Sousa.
e do CDS. Carlos Sousa dar-lhe com o PSD e com o CDS. Olha, ainda não percebi quais são as ideias nenhumas para a Europa. Sim, é na Paula, só vou para lá porque vejo que é o único partido que está a ser atacado. Quem? Vamos lá ver se a gente entende. Quem? Porque ainda ontem, e hoje também já ouvi de manhã, o Paulo Rangel e o Nuno Melo a chamar tudo para o Partido Socialista. Eu voto daqueles que às vezes pediam mais garantias. Mas só que me custa é ver que só um é que é o bandido, que é o Partido Socialista. Está a ser atacado por todos os lados, até por PCP está a ser atacado. Porque o Paulo Rangel ainda ontem disse num comício, lá para cima, para o norte, o Partido Socialista, para o povo não se acreditar, o Partido Socialista são acabados oportunistas. Sim. Assim eu sou quem? Hoje, como ouvi o Nuno Melo a dizer a mesma coisa, que vinha aí o Sócrates, onde é tudo mentira, só fala mentiras. O Sócrates já reagiu sobre aquilo do Paulo Portas, o que ele chamou de Aldrabão, que eu vi na televisão. Eu estou a falar com coisas concretas e coisas que eu ouço. Sim, senhor. As pessoas... Não, Carlos Sousa, o senhor estava a dizer isto, sabe porquê? Porque, muito honestamente, eu ainda não percebi o que nenhum dos partidos pretende defender no Parlamento Europeu. É só por causa disso. Foi por isso que eu brinquei com o quê? Só surpreendo com o PSD e com o CDS. Pronto, foi só por isso. Eu tenho tudo bem, não estou zangado com a Paula. Era o que mais faltava. Eu tenho a minha estimação para a senhora. Também eu. É uma das boas locutoras e apresentadoras da TVI, que é a televisão que eu gosto de ver e adoro a TVI. Mas é só ver o que eles têm dito, o Partido Socialista, que tem chamado tudo de oportunistas, até o Paulo Rangel não é oportunista. Até que ele abandonou o emprego dele, se ele vai para o escritório dele, ele anda à procura do quê? Ele anda à procura a defender aquilo que já me tiraram como reformado. Ele anda a defender aquilo que a função pública, ainda agora vê do Correio da Manhã, que vão mais 3 dias a voar aos pobres trabalhadores. Porque é que ele me diz que este governo em 3 anos, eu sou daquelas pessoas que andam a par com as coisas e com a televisão e com a política. Então porque é que eles dizem que este governo em 3 anos deram cabo de 440 mil postos de trabalho? Onde é que eles vão recuperar estes postos de trabalho? Pessoas cada vez mais miséria, cada vez mais pobreza, os reformados cada vez estão mais tirados. Onde é que ainda há dias deu da televisão um programa de outro canal? Como é que se recuperava depois da Troika? Mas alguém vai recuperar depois da Troika? Até hoje dizem a mesma coisa, eles têm medidas escondidas. Se eles não tivessem medidas escondidas, tinham mostrado a carta ao povo e aos partidos, que os partidos pediram. Essa carta está a dar muito que falar, não é, Carlos Sousa? Sim, é como eles dizerem que o Partido Socialista tem a navegação toda. Até eles já têm a navegação toda. Agora tem mais um, tem o comentador da TV aos domingos, tem mais um que vai olhar para falar mais do Partido Socialista. Isto é que me custa, porque eles não dizem nada, não dizem sobre a União Europeia, para as pessoas estarem, e o seu convidado, agradecer que me dá a resposta, se eu estou a falar bem ou estou a falar mal. Está a falar bem, como sempre, Carlos Sousa. E não se esqueça que o António Capucho entrou na campanha do Partido Socialista dizendo que pensa um dia regressar ao PSD, o que eu acho no mínimo estranho, mas pronto, está bem. Muito obrigada. Não é caso único, não é? Está bem, mas quando eu saio de uma casa não volto. Estou a brincar. João Pinto, bom dia, está ligado para Bom dia, Paula. Bom dia, Paula. Um ótimo bom dia para si e para os seus convidados. Igualmente. Olha, Paula, o seu convidado aí já tocou num assunto realmente que eu queria falar também, que é realmente, isto é a segurança social, mais emprego, portanto, isto é mais uma experiência para, portanto, é mais uma experiência destes artistas. Sim. Depois da derrocada, que foi o governo minúsculo para que eles andaram a inventar, portanto agora vem com mais uma. Quer dizer, isto não tem sentido nenhum. Quer dizer, misturar centro de emprego com segurança social, por amor de Deus, quer dizer, isto não sei, pá, eu não percebo onde é que esta gente tem a coisa. Querem poupar dinheiro? Não vão poupar dinheiro. Pelo contrário, vão gastar mais. Quer dizer, isto é uma coisa incrível, pá, quer dizer, isto não se percebe. É uma coisa que não se percebe. Olha, em relação ao funcionamento à teoria de funcionamento deste governo, vem outra história que é as repartições de finanças. As repartições de finanças, pelos vistos, vão fechar e vão dar lugar a mini lojas do cidadão, não é? A mini lojas do cidadão. Paula, por amor de Deus, tem algum cabimento? Fechar uma repartição, por exemplo, de finanças em Vimioso,
Já lá está uma loja de cidadão. Está bem, mas junta-se, não acha, João Pinto? Não, Paula, é que não tem sentido. Não tem sentido, não há instalações, nem há pessoas capazes, portanto, de fazerem o preenchimento para uma loja de cidadão. Então estão a despedir pessoal, é todos os dias a despedir pessoal, quer dizer, a mandarem-nos embora para o pessoal de coisa, quer dizer, e agora vão incrementar mais isto, mas onde é que vão buscar o pessoal? Quer dizer, vão-se buscar os estagiários? Vão-se buscar os poucos aos centros de emprego? Por amor de Deus, quer dizer, olhem para o Estado como deve ser, porque os impostos custam-nos muito a pagar. Eles estão a desperdiçar, são milhões e milhões para que não tem sentido nenhum. Quer dizer que isto não serve a ninguém. Mas olha, eu gostava de pegar, porque realmente ontem à noite a coisa foi muito brusca e mostra realmente quem são os indivíduos da Aliança Portugal. Diga. O Sr. Paulo Rangel realmente cedeu-se e acho que sim que deve pedir desculpas, não só ao Partido Socialista como a todo o povo português. Quer dizer, quem vota no Partido Socialista sente-se muito ofendido com as declarações deste senhor. E foi este homem, secretário de Estado da Justiça. Mas que diabo? Mas que história é esta? Quer dizer, isto não sei, não percebo. Quer dizer, o homem perdeu a cabeça, anda ele perdido já há muito tempo, não é? Desde que resolveu concorrer contra o Passos Coelho e depois começou aos beijinhos a ele, portanto, o homem anda perdido desde essa altura. Olha, outra coisa que realmente faz é realmente quer dizer, a burocracia do próprio Estado. O Estado faz, desfaz, quer dizer, apresenta agora mais cortes na função pública, já se conhece hoje, portanto vai criar um novo observatório para as PPPs, agora. Quer dizer, então andam-nos a impingir, há 3 anos que nos andam a impingir que tinha o problema das PPP resolvidas, agora vai criar um observatório. Mas um observatório para quê? Um observatório é para estrelas, é para os cometas, é para coisas. Agora um observatório para as PPP. Há observatórios para tudo, João Pinto. Pelos vistos já. Pelos vistos já. Há o observatório da pobreza, há o observatório do trabalho, há o observatório... Mas, Paula, é que nem sequer conseguem olhar, quanto mais observar. mas enfim. Olha, e depois... Diga. E depois tem uma coisa engraçada. É que há tanta gente válida neste país e que, por exemplo, a amostra está no dia-a-dia, por exemplo, dos inúmeros convidados que a Paula tem levado aí. Porque diabo é que temos tão péssima gente no governo? Quer dizer, não há... Os meus convidados têm juízo. Olha, Paula, que queria um observatório, mas é realmente para ir buscar estas pessoas. Que realmente façam coisa que existe. Não tem sentido nenhum, não tem sentido. Porque há pessoas válidas no país. Há pessoas com ideias. Há pessoas que realmente nos tiravam desta pobreza, desta miséria. Que vão buscar essas pessoas, que se deixem de politiquices, que se deixem da porcaria mesmo. Sim, senhor. Agora, uma coisa que eu gostava de dar, que eu gostava de dizer ao PCP... é que eles tiveram um homem que foi, pronto, na altura dele foi muito polémico, mas há um pensamento dele que eu gostava que o PCP realmente pensasse nele. O Vasco Gonçalves, numa determinada altura, dizia: jamais responderei aos autores dos insultos de que sou alvo. Sim. Portanto, e o PCP está a precisar realmente de meditar sobre este pensamento. É que aquilo que está a fazer com o Partido Socialista não tem sentido absolutamente nenhum. Querem uma esquerda, mas uma esquerda de quê? Quer dizer, não chegou o PEC 4, não aprenderam nada com o PEC 4? Por amor de Deus, quer dizer, que tenham juízo, que façam realmente, que olhem para este país e que olhem para as pessoas, que olhem para os trabalhadores, deixem de atacar o Partido Socialista, façam a campanha que quiserem, mas deixem de atacar tão João Pinto, portanto, sente que o Partido Socialista está a ser atacado pela esquerda, pela direita e está orgulhosamente só? É uma situação miserável. Tanto que realmente infelizmente teve a cereja no topo com esta história do Sr. Rangel. Agora, outra coisa que eu gostava de dizer, por exemplo... Agora não diz mais nada, João Pinto. Gostava de dizer ao Nuno Melo que realmente respeitasse a memória... Bem, daqui a nada estão a correr, sim. Que é o Sr. Eurico de Melo. O Eurico de Melo era um homem respeitador, era um homem sério.
era um homem de coisa. Ele que respeita a memória desse familiar e que se deixe de champanhes e porcarias para que realmente não tenha João Pinto, um abraço. Um abraço, Paulo. Obrigado. Um abraço, muito obrigada. Tenham um ótimo dia. Professor e Fernando Correia, querem reagir a estes dois telefonemas ou vamos seguir? Há uma pergunta. O Carlos Sousa, sobre estas... O que eu estava a dizer, e continuo, insisto, é que esta campanha eleitoral é muito caseira, é muito doméstica, é muito... e como dizia também o João Pinto e o Carlos Sousa, uns a atacarem-se aos outros, depois mete-se Sócrates ao barulho, mete-se outras pessoas ao barulho, e ainda ninguém me explicou. Primeiro, as famílias são muito parecidas no Parlamento Europeu, não é? As famílias europeias, quer do PSD, quer do Partido Socialista. E depois ainda ninguém me explicou o que é que vão defender lá, a mim e aos portugueses todos, que é isso que me está a causar. Eu que estou aqui a apelar ao voto todos os dias, não é? Para que não haja tanta abstenção, o que é verdade é que depois não me dizem o que é que vão defender, não é? Não, eu não concordo. Não concordo nesse sentido. Acho que o debate pode ter componentes, algumas delas técnicas, e a situação que se vive, nomeadamente que se vive em Portugal, mas que se vive na Europa, é uma situação difícil. Exatamente. Não há passos de mágica. É como resolver o problema da qualificação dos portugueses. Sim. Tudo o que são soluções de mágica, ou vender soluções mágicas às pessoas, é como aqueles treinadores que são alvo de chicotada psicológica e que depois vêem e acreditam que por essa via deixam de ser de visão e a ser campeões nacionais. Os processos implicam trabalho. E eu vou dar-lhe um exemplo muito simples. A Europa tem uma regulação monetária totalmente diferente do que tem os Estados Unidos. E as propostas são distintas. Sim. E as pessoas podem pensar que isso não tem a ver com o essencial da vida deles, mas tem a ver. Claro. Por exemplo, os Estados Unidos e a Inglaterra, o Banco Central Europeu faz um financiamento que nós chamamos monetário direto, comprando títulos de dívida pública, o que significa que o Banco Central compra a dívida pública a taxas de juros relativamente mais baixas e ele próprio regula a especulação nos chamados mercados secundários. O Tratado Europeu, através da perspectiva alemã, mas uma perspectiva que faz parte de um dogma liberal, isto é, que um Banco Central não deve comprar diretamente dívida aos Estados-membros porque o Estado é gastador e despesista, né? Mesmo os jornais que às vezes fazem a propagação desses temas, mas que têm esta curiosidade hoje. Um jornal diz que a Alqueva revolucionou o Ribatejo. Ou o Ribatejo não, o Alentejo. Não, falta um pequeno pormenor. Muitas vezes o regadio ainda não está a chegar aos campos. Sim, mas não está porque se não chega lá sem investimento público e sem dinheiro. Sim, mas é isso que eu estou a dizer. E uma coisa é financiar esse investimento público no mercado secundário ou até diretamente. O que é que tem estado a acontecer? O que tem estado a acontecer é que os contribuintes estão a pagar os juros que são conhecidos através de impostos que pagam o Estado e o Banco Central Europeu empresta a valores inferiores a 1%, que por sua vez dá o dinheiro aos bancos que vão comprar a dívida pública. Ora, uma das diferenças essenciais tem a ver com isto. Isto é uma questão que é doutrinária do ponto de vista económico, também é ideológica, e por mais que se faça esta proposta, que tem levado à grande diferença de crescimento e do desemprego entre os Estados Unidos e a Inglaterra, que fazem a utilização deste mecanismo, e a Europa, mas que é um debate que tem a ver, sobretudo, se o Banco Central Europeu arranja mecanismos de financiar diretamente os Estados a 1 ou 2%, ou se deixamos o sistema bancário e financeiro resolver o seu risco sistémico vendendo a dívida pública a 4 ou 5%. E por mais que isto seja repetido, seja dito, só para dar um exemplo, eu percebo porque a situação económica é, de alguma forma, muito difícil, quer em termos europeus, quer em termos nacionais. Tem havido, digamos, uma situação social das pessoas que têm degradado e, portanto, as pessoas têm tendência a dizer que isto é tudo igual e que não há solução, etc. Mas eu continuo a dizer que isto é como uma família que seja pobre e que seja os seus pais, os seus avós pobres. Sair da pobreza não se resolve muitas vezes com atos mágicos, por isso é que as pessoas gostam muito de lotaria. Mas a única forma certa é persistentemente trabalhar mexendo nas variáveis que implicam, como por exemplo a qualificação dos ativos, etc. E não há atos de mágica. E estes períodos são complicados precisamente por isso, porque as pessoas têm tendência a criar um descrédito relativamente às instituições democráticas e durante os anos 30 soube o que é que isso custou. Apenas as Ilhas Britânicas ficaram como um resíduo de democracia nesta ampla Europa, né? E a situação é difícil e complicada por isso. E temos que realmente evoluir. O Alqueva, estamos à espera ainda
ainda. Há as potencialidades que eu acho fantástica de uma grande barragem que está a ser desperdiçada há imensos anos já. Desperdiçada, não diria, não está plena, mas a zona entre Beja e Ferreira do Alentejo mudou radicalmente a paisagem. Mas mudou radicalmente e o investimento privado, ou seja, é um exemplo. Potenciar muito mais a agricultura. Porque a Europa tem uma grande dificuldade de perceber, e alguns portugueses alinham nesse discurso só para dizer o que é o problema da falta de água na agricultura, não é? Ora, nem mais. A falta de água e não é por acaso. Uma coisa é desenvolver Portela e Mértola na agricultura, outra coisa é Estrasburgo ou essa zona. E não é por acaso que as guerras se deram no centro da Europa e não se deram em Portela e Mértola. Graças a Deus. Vamos lá entrar na guerra dos números. Eu odeio a palavra guerra no futebol. Bom, Quaresma de lado. Já vou falar com a Ana Gouveia. Fernando, como é que é? Os 23, muitos foram os eleitos poucos. Queres que eu fale sobre o futebol, é? O que tu quiseres. Ou sobre as eleições? O que tu quiseres. Queres falar das eleições? Estás esclarecido? Estou. Eu estou esclarecido por uma razão simples. Esclarecido por natureza? Não, estou esclarecido por uma razão simples e evidente. É que os partidos, eu sei o que cada partido defende, não é? E o partido, o que defende para Portugal, defende para a Europa. Porque, com certeza, porque a base ideológica é exatamente a mesma. E, portanto, eles vão juntar-se apenas no Parlamento Europeu aos outros grupos que defendem as mesmas ideias que eles defendem. Portanto, não me parece que por aí haja grande confusão. Agora, o que me parece é que as pessoas não estão a acreditar na importância de votar nas eleições europeias. Isso é que me parece mal. E acho que deviam votar. Tivemos um pouco de infelicidade, porque as eleições são no dia seguinte à final da Liga dos Campeões. E, portanto, aí há um bocadinho de infelicidade. As pessoas estão a ligar mais importância à Liga dos Campeões do que ao ato de votar no domingo. Espero que tenham as duas situações bem controladas, assistam à final, que bem merece a pena assistir, que vejam... Mas isso não tem nada uma grupos. Coisa... Não achas? Tem. Porquê? Tem, então, porque... Sábado podemos ver futebol, domingo... Devemos ir votar. Mas distrai-se um bocadinho. E atenção, sou contra o voto obrigatório. Distrai-se um bocadinho com o futebol, não é? Mas então, acho que é um fim de semana bem passado. No sábado a ver a final da Liga dos Campeões e no domingo a votar, não é? A ver a final do Parlamento Europeu. Exatamente, a final. Não creio que esteja já na parte final. Mas não, a final, os convocados. Sim, a propósito dos convocados para o Parlamento Europeu. Deixa-me dizer uma coisa. Diz. Eu vou falar sem brincar. Acho que... Nós não estamos aqui a brincar, por favor. Não. Eu é que podia brincar, porque acho que estas convocatórias, não é? Dão sempre para nós brincarmos um bocadinho, se nos apetece brincar. Sim. Mas eu creio que vale a pena acreditar que Paulo Bento escolheu de acordo com aquilo que lhe parece mais correto e que ele é o primeiro a tentar defender a posição portuguesa no Brasil. Exatamente, eu também acho. Há algumas escolhas que podem ser controversas, mas também há algumas decisões de não ir à seleção são controversas, como o caso do Tiago, que é um jogador que teria lugar direto na seleção. Exato, eu não quis. E que não quer vir à seleção. E, portanto, é uma escolha controversa, como uma escolha do Paulo Bento também pode ser, ao não levar este jogador e levar outro. Não me parece que seja surpresa, Quaresma. Eu acho que vale a pena acreditar na boa fé e na bondade da escolha do Paulo Bento. E pronto, e se as coisas não correrem bem, estaremos aqui então para fazer avaliações. Está bem, e se correrem exato, se não correrem bem, mas se correrem bem, muito mais importante do que isso é aquela cena do anúncio da Vogue espanhola. A Irina com o Cristiano Ronaldo. Não, é que eu estava à espera que o Cristiano estivesse em grande forma para o Campeonato do Mundo, mas a aparecer naquela série de fotografias com a Irina já é um bocado complicado. Eu não falei nisso. Não está em forma nas fotografias? Em plena forma. Agora não sei se no relevado estará. Pronto, aqui querem ver o Fernando Correia. Eu acho que o Fernando Correia não está preocupado com a boa forma do Cristiano Ronaldo, muito honestamente. Eu estou. Acho que está muito mais interessado na boa forma da Irina, mas pronto, é fantástica realmente a foto, aqui está. Eu acho, pronto, não se vê o joelho do Ronaldo, não é? Esperemos que o joelhinho esteja bom. Pois, o problema é esse, o resto está bom. Falta saber se o joelho está apto. Pronto, Ana Gouveia está boa, está ligada a Lisboa. Esqueça. Ana Gouveia? Sim, bom dia. A culpa é do Fernando Correia, já viu?
Pronto. Olha, mas eu, como ele, acho que as pessoas devem ir votar no próximo domingo, como todos nós. Mas eu, se calhar já não estão de acordo comigo, acho que devem votar nos partidos que não têm votado, porque eu já não posso ver o PS, o CDS e o PSD. Há tanto partidos novos, partidos antigos, CDU, Bloco de Esquerda, votem de outros, por amor de Deus. Há o LIVRE, há o PPM, há o Partido dos Animais, o PDR, Partido dos Animais parece-me bem. Partido dos Animais. Por amor de Deus, eu já não posso mais, acho que é uma falta de imaginação. Agora, o que eu queria tratar hoje é aquela notícia dos funcionários públicos, sim, para além de que já falaram da fusão, que acho também um disparate, de reduzir as férias aos funcionários públicos. Eu acho que não tem grande importância, é só por um sintoma que dá. Este primeiro-ministro não gosta mesmo dos funcionários públicos. Tem uma senda perseguitória contra eles, porque isto já não tem nada a ver com dinheiros, é mesmo pura perseguição. Eu acho que tinham 25 dias, ou não sei, e agora não podem ter. É mesmo perseguição pura. Pronto, e boa votação. Muito obrigada. E nós insistimos que devemos votar. Eu sou contra tudo o que é obrigatório, portanto, nomeadamente o voto ser obrigatório, mas acho que sim, nós temos todos que votar. Lá em casa somos 4, vamos todos votar. 5. Manuel Gomes, bom dia, está ligado à Amadora. Bom dia. Olá, bom dia. Olá, olha, um bom dia também para o seu convidado que está do lado direito, que eu não fixei o nome. Professor Francisco Madelino, economista, professor no ISCTE. Economia, olha, é uma das coisas que eu não percebo, eu só sei o deve e haver. Olha, e se muitos governantes soubessem o deve e o haver, não estávamos nesta situação. E sei o deve e haver e sei não gastar mais que aquilo que posso, ou do que tenho. E queria também dar um cumprimento especial ao Sr. Fernando Correia, e é exatamente que a Paula pegou nesta segunda parte. Na seleção, eu vou falar realmente de futebol. Força. Consumada a vitória na tríada, eu já agora aproveito aqui para dar uma dica. Andam à procura de uma palavra em português, sim, que queira dizer triplete ou tripleta, porque pois é. Espanhol, tripleta é italiano. Existe uma palavra estrangeira, tríade, mas que em português se diz tríada. Ora, portanto, tríada é um nome bonito. Depois da tríade do Sport... Acha? Acho. Tríade, sim senhor. E é português. Tríade é português. É só ir à enciclopédia e fazer o que eu fiz de ler. E saber sobre a que se aplica essa palavra, tríade. Pois, eu sei. Eu deduzo. Mas eu não estou a dizer que a Paula não sabe. Eu estou a dizer para os que andam à procura de uma palavra para substituir o triplete. Sim. Bem, mas eu queria falar da seleção, porque isso do Benfica já são horas... Já passou e já daqui a nada começa outro campeonato. Outro campeonato, exatamente. Queria falar da seleção, que, olha, isto é assim, cada pessoa tem o seu temperamento, tem os seus princípios, rege-se por a sua própria cabeça e, portanto, quase não há nada para criticar a Paulo Bento. Porque depois também desconhecemos as verdadeiras histórias das ausências como ainda há pouco falaram do Tiago, mas eu falo do Dani, do Simão Sabrosa, e ainda havia um outro também de grande relevo que também se escusou da seleção, e acho outro o Ricardo Carvalho. Sim. E o que é que eu disse? O Ricardo Carvalho foi uma pega, não foi? Ele se abandonou o estágio. Abandonou o estágio. Pronto, está bem. Não quero falar de touradas. Foi uma pega. É que o seu... Uma pega. Uma pega ou uma briga, pronto. Exatamente. O seu Paulo Bento tem um ego muito, muito forte. E depois não dá o braço a torcer, não se torna humilde. Porque eu estou convencido que se ele tivesse o carisma de conversar, amiga, convidava-os, nem que fosse para um almoço, podia ser regado ou não regado, e conversava com as pessoas e conseguia-se ir buscar os melhores jogadores para a melhor seleção. Portanto, acha que, Manuel, não há os melhores jogadores na seleção? Eu acho que não, mas também não vou escolher, porque cada um escolhe os seus e não vale a pena eu estar aqui a dizer coisas que não têm utilidade. Todos nós temos um selecionador dentro de nós, menos eu. E eu conheço a bola desde os 4 anos de idade, que ainda vi jogar Pedro Teus, Correia Dias e Bem Davides e Sérios e Capelas e Diamantinos e Lóios e etc. E Hernanes e Araújo. Bom, fico-me por aqui. Garriganes e etc. Sim. Conclusão.
Eu queria só dizer que Deus nos ajude que o Cristiano Ronaldo tenha realmente o joelhinho em ordem e em forma, porque senão se calhar não passarmos da fase de grupos. E fico-me por aqui para deixar outros falar. Um abraço a Manuel Gomes. Muito obrigada. E de prevenção vão ficar 7 jogadores que podem ser chamados no caso de surgir alguma lesão. O Anthony Lopes, que é guarda-redes, certo? As coisas que eu já sei. Antunes, Rolando, André Gomes, João Mário, Ivan Cavaleiro e Ricardo Quaresma, que ficam de essa era a lista dos 30 que o Paulo Bento apresentou à FIFA. É? E, portanto, ele só pode levar 23. Se lesionar algum, é óbvio que vai buscar um desses. Tu deitas tudo o que eu digo. Assim, não percebes nada disto. Olha, deixa-me dizer uma coisa. Deixa-me dizer uma coisa. Acho que o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa fez muito bem em ter recebido o Benfica, mais uma vez, na Câmara Municipal. Acho que é a missão dele também. São cidadãos de Lisboa e, portanto, é ótimo que o tenha feito. Agora, já não estou muito de acordo com uma questão. É que ele ofereceu a cada jogador um Santo António pintado de vermelho. Sim. Não é que esteja mal a atitude, qual é o problema? mas abre um precedente. Então, é que se o Sporting ganhar para o ano... É de verde. Vai pintar o Santo António verde. Eu tenho o Santo António verde. Não me parece que seja muito correto mudar a cor ao santo. Não. Então tem que arranjar um outro santo. Não conhece para o novo pintar de artesanato. verde. Há uma série de lojas fantásticas, mas percebes a ideia? Percebo, mas há galos Barcelos, também azuis e amarelos. Eu tenho um Santo António verde e agora quero um amarelo. Pronto. Eu não tenho nada com isso, tudo bem. Mas ficam bem engraçados. Eu acho que as pessoas que acreditam no Santo António e gostam de Santo António gostam dele da cor original, não é? Não necessariamente. Não sejas um conservador, Fernando. Nunca não sou, não. Tanto que não sou conservador. Ou Ana Valente, tentas encontrar... Não, agora não dá tempo. Se não, Ana Valente, encontrava os Santo Antónios de todas as cores que há à venda, por exemplo, nomeadamente numa das lojas fantásticas do CCB. Então, mas tu achas que agora, se o Sporting ganhar o campeonato, que o Presidente da Câmara vai oferecer um Santo António verde? É lógico que... Então não tem outro santo de outra cor para nos dar? Não há santos de outra cor, Fernando. Então pode ser o São Vicente, por exemplo. São Vicente de Fora. E depois iam a São Vicente de Fora. E depois iam com António Costa, arranjam um santo de fora. Então São Vicente não é ali ao pé da Graça? Então, José Fernandes, está bom, está a ligar o Seixal. O Fernando Correia hoje está a embirrar comigo. Defenda-me, por favor. Sim, já vou defender. Obrigada. Há realmente razões, porque o exemplo, o Fernando Correia, o Vieirinha esteve lesionado, está a jogar no Wolfsburg da Alemanha, esteve lesionado, só agora que regressou o Rafa. Amigo, também o Nani não jogou a época toda. Já lá vamos, ainda não acabei. José Fernandes, mas estou a dizer que me ia defender, ficou... Vou defendê-la, senhor. O Rafa esteve lesionado bastante tempo. O Éder teve lesionado bastante tempo. Claro. O Nani só agora praticamente é que começou a jogar. E eu percebo a revolta entre aspas, não é? Das pessoas realmente que são sportinguistas. Eu não sou. Há jogadores do Sporting que perfeitamente podiam estar na seleção porque jogaram a época toda e jogaram a alto nível. Silva, por exemplo. O Adrião, o exemplo, o Cédic também. Quer dizer, é preciso ver que ele foi buscar jogadores que estiveram lesionados a grande maioria do tempo. E mais, só regressaram agora à atividade praticamente no final do campeonato. Portanto, eu também estou um bocado desmotivado com a seleção que o Paulo Bento fez. Mas pronto, ele lá que é o selecionador, ele é que sabe quem é que ele vai selecionar. Mas o que é certo vai ser é que se a seleção fizer um mau campeonato do mundo e dizer que Cristiano Ronaldo esteja em forma, porque se não tiver muito mais grave é porque a seleção precisa e depende muito de Cristiano Ronaldo. E eu estou a ver os do Sporting e alguns até do Porto, por causa do Ricardo Quaresma, a mandarem só ao Paulo Bento. Portanto, agora vou dizer, Paula, depois tanta coisa, dizer que vão fechar repartições de finanças e vão abrir centros de loja de cidadão. Sim. Eu se apanhar aqui na margem sul, veja o exemplo, desde Almada, Cova da Piedade, Cacilhas, um autocarro para Setúbal, porque vou tratar da renovação da carta de condução. Sim. O que é giro é que eu, e já há vários anos passo, quando cheguei aqui às Paivas, a próxima paragem, loja de cidadão nas Paivas,
e há pessoas que saem aqui nas Paivas já não vão para Setúbal, porque existe uma loja de cidadão aqui nas Paivas, dito pelo circuito interno do autocarro, não é? As pessoas saem e realmente há um edifício que diz loja de cidadão. Mas se alguém perguntar e diz assim, a loja de cidadão é no Rechão, primeiro ou segundo andar? Não, realmente está ali tableta há 7 anos. Há 7 anos está uma tableta para abrir a loja de cidadão num edifício que é da Câmara Municipal de Seixal. E em 7 anos ainda ninguém conseguiu resolver a gestão... E, portanto, não há loja de cidadão. A gestão de recursos humanos para termos a loja de cidadão aqui, porque já viu bem, desde a Almada até Setúbal, nós temos que deslocar a Almada, Cova da Piedade, embora cidades são cidades. Para tratar da renovação da carta de condução, vamos da Almada a Setúbal, são 45 quilómetros. José Fernandes, sim, é verdade, é uma distância enorme. E isto funciona tudo mal. E eu tenho aqui só um dado. Neste momento só existem 2 tipos de pessoas que estão satisfeitas com o atual governo. Para mim olha, são aqueles que não sabem o que está a acontecer no nosso país. Ou então são aqueles que estão ganhando dinheiro com o que está acontecendo no nosso país. São 2 tipos de pessoas, porque quando os vejo permanentemente, e realmente isto é uma lavagem, eu sou convidado, já disse o Fernando e a senhora, isto é uma lavagem de roupa suja entre eles, e é vergonha, sabe? Porque o que é que nós precisamos quais são as propostas europeias para um melhor futuro dos países do sul da Europa. São os países do sul da Europa que vivem com enormes dificuldades e continuam a viver. Eu quero com o Paulo Rangel ou Nuno Melo, que é uma vergonha. Eu alguma vez ia votar em gente dessa. Gente que em vez de criar e dizer o que é que se pretende para um futuro, até porque eles já lá estão há 4 anos, para um futuro dos países do sul da Europa, vem falar do Sócrates, do Coelho, do Jorge Coelho, de não sei quem. Mas por amor de Deus, eu quero saber disso, eu quero saber... Se eu vou votar neles, quero saber o que é que eles trazem de projetos de futuros para a Europa e para os países como Portugal, dependentes da Europa. E já agora, só para terminar, Paulo, é muito rápido, quando eles metem às pessoas a falar no desemprego que baixa, é bom que saiba que já foram 300 ou 400 mil pessoas estamos já a falar nisso, trabalhar para o estrangeiro. As pessoas que estão em cursos de formação profissional não contam para a estatística e as centenas de milhares de pessoas que já desistiram de... Exatamente. Obrigada. É vergonhoso o que está no nosso país. Muito bom dia, obrigado. Um abraço, muito obrigado. Horácio de Matos, peço que seja rápido. Bom dia, está ligado, Leiria. Bom dia, doutora Paula, e aos seus convidados e a todos os telespectadores da TVI 24. Eu gostaria também, à imagem do anterior participante, de falar também nestas eleições europeias. E vou pegar um pouco para início de conversa na citação que o Sr. Fernando Correia fez, tomando a liberdade de tentar fazer alguma correção. Ou seja, quando ele diz que, eu julgo que este é o cerne da questão nestas eleições e que porventura baralha os cidadãos num formato muito preocupante. Quando se diz que os deputados que vão ser eleitos, agora 21 eurodeputados que vão ser eleitos, se vão juntar a outros de famílias políticas com os quais os partidos se juntam e que depois estes deputados vão defender o mesmo, aí que é que está o problema. Ou seja, é que, de facto, as posições dos deputados portugueses que se juntam, de facto, a outros eurodeputados eleitos por outros Estados europeus, não têm defendido o mesmo. E não têm defendido coisas que de facto põem em causa o maior problema, que é de facto o problema da produtividade e o problema económico. E estando consigo hoje uma pessoa que teve responsabilidades ao nível do Instituto de Emprego, salvo erro, e na formação de empresas, esta questão ainda é mais acutilante. Porquê? Porque, de facto, não existe uma posição unânime nos partidos portugueses, nos deputados portugueses e nas famílias europeias, relativamente a questões como a desproteção jurídica às empresas, que eu tenho aqui chamado, porque a própria Comissária... Isso é o seu cavalo de batalha, realmente, e acho muito bem. Horácio, deixe-me só aqui terminar. Muito rapidamente, a Comissária Europeia da Justiça, o ano passado, colocou como o manual de análise dos países europeus para a Justiça, logo na introdução, que é direito fundamental das empresas e dos cidadãos a proteção jurídica. E, em 2007, em Portugal, eliminou-se a proteção jurídica às empresas. Ora, como é que se pode incentivar os portugueses a começarem empresas se não está a base fundamental para a confiança económica, se
foi retirada, que é o acesso a um tribunal para resolver litígios. Se quiser a resposta, ou outra resposta de outro nosso convidado, muito obrigada, tenho que ficar por aqui, porque são 3 minutos. Professor Francisco Matelino, há realmente, teoricamente, a proteção às empresas jurídicas, juridicamente, muitas vezes, e o Horácio Matos é um lutador por este direito, porque não existe. Eu não sei muito bem qual é, digamos, a proposta sobre a proteção jurídica às empresas. Sim. Isto é, há várias normas em termos europeus que protegem as empresas. O problema que está em cima, eu continuo a dizer, nestas eleições, a questão não é fácil e há abordagens distintas relativamente à forma de sair. Mas eu dava como exemplo, sim, aliás, uma notícia que sai hoje aqui, que eu não gostaria de passar aqui sem a comentar, sim, sobre esta visão. E as visões distintas têm a ver com a privatização da EGF. Isto é, há um negócio das águas e o negócio dos resíduos. Sim. É uma notícia que vem no Diário Económico. E que eu acho que devia ser melhor escrutinada pelos portugueses. Isto é, há duas formas de ver a Europa. Há uma forma que é de ver entre credores e devedores. Eu acho que a Europa não pode ser construída assim. Isso é um problema de relação entre os sistemas bancários, não um problema de funcionamento institucional. E o problema é que há muitos portugueses e muitas forças políticas em Portugal que acreditam que essa é uma forma legítima. Mesmo o espectador que diz subrepticiamente, ou só sei o deve e o haver e não gaste mais, sim, que era uma outra discussão sobre o que poderíamos ter aqui sobre esta matéria, quem gasta mais, isto é só para dizer que os bancos têm que ter apenas 10% dos ativos relativamente aos créditos todos que criam, isto é, uma relação de 10 vezes. Uhum. Esta notícia o que diz é uma coisa, é que defende que as águas e os resíduos devem ser privatizados, numa lógica do credor que quer receber o dinheiro do dinheiro que emprestou. E isto relacionado com um conjunto de privatizações que são colocadas, colocam os Estados numa debilidade e os políticos que colocam, digamos, um problema sobre a própria viabilidade das democracias. Eu vou dar este exemplo. As câmaras passaram a associar-se para que o tratamento dos lixos fosse feito conjuntamente. Sim. E, entretanto, todas elas pressionadas a acionar um mecanismo para que funcionasse, que teriam que colocar obrigatoriamente os seus resíduos sólidos lá. Sim, e agora o que vai ser criado... Nos lixos. Não, mas também. O que vai ser criado é a privatização. Isto é, o governo diz que vai privatizar. E sim, o problema é que os municípios dizem, se vai privatizar, esta cláusula que me diz que eu sou obrigada a pôr ali os resíduos, sim, deixa de funcionar. Aliás, isto levou a que uma empresa chinesa, e eu termino já, se tivesse retirado, prevendo os mecanismos. Exatamente. Mas que é uma coisa impressionante do ponto de vista de quem se diz liberal, que é privatizar uma coisa à conta de uma procura que tem que ser, digamos, aprisionada numa situação de monopólio e por isso há 11 empresas que são candidatas. Eu acho que mecanismos destes devem ser muito escrutinados. E isto faz parte de uma Europa organizada de credores face a devedores e não de países que vão perante os mecanismos europeus decidir. Professor Francisco Matelino, muito obrigada. Fernando, prometo que vais falar muito mais, mas a prova provada de que António Costa ou Jorge Nuno Pinto da Costa, mas terá o São João depois em Braga, também em Braga, claro, para oferecer. Mário Rui, podes, eu vou-te mostrar como há Santo Antónios de todas as cores. Estás a ver? Aqui estão. E o São José também. Vai buscar. Eu vou-te dar um verde. É uma boa opção. Eu vou-te dar um verde. Muito obrigada, professor Francisco Matelino. Fernando, um beijinho. Gosto muito disso, sabes? Eu também. É o Discurso Direto, fica por aqui. José Carlos Araújo atualiza toda a informação. Continua connosco.